professor Adenilson por aqui. Vamos lá então. Posicionamento por ponto preciso. Como funciona o mesmo? Como proceder para fazer o posicionamento por ponto preciso, né? Para fazer o PPP. É isso que eu vou abordar nesta aula. E veja bem, ao aprender, né, melhor dizendo isso, você vai conseguir ter muito mais segurança em sua vida. Você vai aprender exatamente como proceder, como não cometer erros. Isso mesmo, muitos profissionais procedem da maneira errada, cometem erros e das vezes nem percebem isso. Os mesmos pegam, né, utilizam o posicionamento pelo GNSS, fazem e de repente percebem que todos os GEOs que fizeram, por exemplo, estão errados, que o método utilizado no processamento, no ajustamento dos dados, é um método errado. Então, nessa aula eu vou te ajudar. Eu tive muito trabalho para obter estes conhecimentos e vou compartilhar gratuitamente eles com você. E vamos lá. Posicionamento pelo GNSS, como que ele funciona? Você precisa entender disso, porque somente dessa maneira você vai entender do funcionamento do PPP. E o que é que acontece? Aqui nós temos uma imagem que, cara, você deve ter visto 1 milhão de vezes, não é verdade? Mas entenda, no posicionamento pelo GNSS, você coloca um marco de base normalmente, faz o posicionamento, a obtenção dos dados, no caso, no método absoluto deste marco e faz com isso o ajustamento, né? E utiliza o método relativo para obter os dados dos pontos de controle. É óbvio, dependendo do trabalho, não precisa alocar um marco, né? E também, dependendo da acurácia desejada, vai ser do método aqui, né, que você vai utilizar. Porém, o que é utilizado, como que funciona? Simples. Os satélites aqui, né, tem 4 satélites visíveis aqui, eles estão sempre emitindo um sinal de rádio. A base está constantemente recebendo sinais dos satélites aqui. Haja vista a máscara de elevação, por exemplo, 15 graus, para processos de georreferenciamento, sempre vai estar recebendo, né, o sinal destes satélites. Daí, lá no satélite, existe um relógio que é um relógio atômico. Aqui na base, ela tem canais, né, e ela também possui o relógio dela. Com isso, o relógio formal do satélite e o relógio da base vão trabalhar em ciclo, né? A partir do momento que o sinal aqui chega na base, ela vai começar a guardar dados daquele satélite e vai trabalhar em ciclos. Daqui a pouco pode acontecer de perder estes ciclos, sendo que o que isso interessa para nós? Existem 2 métodos de tratamento de dados, né? O PPP e o ajustamento dos dados.
E eles funcionam da seguinte maneira: o posicionamento você começa a rastrear dados, né? O satélite aqui, a base, melhor dizendo, começa a receber dados do satélite. Ela, né, para a locação do marco da base, você utiliza o método absoluto, né? Lembrando disso. Depois, com o rover, é que você vai utilizar do método relativo. É óbvio. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Base rastreando dados e rover rastreando dados. Daí no pós-processamento, quando utiliza-se, melhor dizendo, métodos de posicionamento pós-processados, você obtém as coordenadas. Porém, perceba o que? Daí a base está ali rastreando dados e trabalhando em ciclo. Daí ela vai pegar e vai rastrear daqui uma época, 2 épocas, 3 épocas. E vai ir rastreando dados, ó. Imagine isso. Você configura, por exemplo, para ela rastrear de uma época a cada, ou melhor dizendo, 3 épocas por segundo, 1 época por segundo, 5 épocas por segundo, e ela tá rastreando dados aqui, né? Tá guardando, armazenando essas épocas como observações. E daqui a pouco o que vai acontecer? Ela vai ter no caso foi mal, um grande número de observações armazenadas. Com isso, você vai poder fazer o tratamento estatístico via método dos mínimos quadrados, ou PPP dos dados, né? Que o PPP ele é um tratamento diferenciado, sendo que, preste atenção nisso, o PPP ele pode ser feito para dados obtidos no método absoluto, nunca, né, no relativo. Tanto faz se é no método estático ou cinemático. E ele pode ser utilizado para as mais diversas aplicações possíveis. Por exemplo, você está fazendo um levantamento planialtimétrico, ou se não para a topografia cadastral, para a locação, por exemplo, de rodovias, condomínios, loteamentos, para terraplanagem, enfim, qualquer trabalho que precisar que a base seja alocada e que tenha uma coordenada ajustada, o PPP vai servir. Veja que legal. Porém, cara, cuidado, muito cuidado com o seguinte: o PPP pode ser feito somente 48 horas após o rastreio. E o que é que acontece? Nós íamos a campo obter dados para processos de georreferenciamento, né? E dependendo, das vezes tinha aquele usucapião, e cada audiência era daqui a 3 dali, né? Melhor dizendo, a 5 dias. E nós pegávamos mesmo assim o gel, né? Olhávamos o tempo e dizíamos, não, dá tempo. Daí nós íamos a campo em um dia, locávamos a base, rastreávamos os dados dela. E no outro dia de manhã nós fazíamos o ajustamento dos dados. Por quê? Simples. Porque o ajustamento ele pode ser feito com as efemérides rápidas. 17 horas, né? Aqui o ajustamento
após o rastreio. Ou seja, normalmente, lá pelas 7h30, 8 da manhã, os dados, né, as efemérides rápidas, já estão disponíveis no outro dia, né? Você foi hoje a campo, amanhã de manhã vão estar disponíveis. É óbvio, teve dias que nós tivemos que esperar até as 9h30, 10 da manhã. Então, dependendo do que você vai fazer, utilize o ajustamento, o método dos mínimos quadrados, né? Melhor dizendo. Ah, mas pode esperar 48 horas? Utilize o PPP. E qual que é a vantagem do PPP? Cara, a acudácia, mais ou menos a mesma. Tem pouca diferença entre PPP e método dos mínimos quadrados. Até mesmo porque não tem como comparar deles. Veja bem, o método dos mínimos quadrados, né? Pega a palavra de bloqueio, ele utiliza isso aqui, ó, né? No caso, o tratamento estocástico dos dados. Com isso, a partir de todas essas observações, ele chega a uma única observação aqui, mais acurada e precisa possível, né? Que ela tende a ficar o mais no centro possível. Sempre tendo que, lembre-se da estatística, um desvio padrão, né? Ou seja, ela está aqui no centro, porém com uma precisão de 2 centímetros, ou seja, pode estar 2 centímetros para qualquer lado aqui, né? Já o PPP, ele não faz isso. Ele utiliza as efemérides precisas, as correções do relógio e a fase da onda portadora para obter uma única coordenada, para fazer, né, no caso, uma série de correções. E como eu disse, é fácil de ser utilizado. Eu prefiro utilizar, né, no meu dia a dia para alocação de marcos porque é mais rápido. E, cara, tem uma outra grande vantagem. Aqui no ajustamento pelo método dos mínimos quadrados, é você quem faz. Ou seja, se um profissional do INCRA, por exemplo, chegar até o seu escritório e ver de um trabalho, posicionamento, tratamento dos dados, melhor dizendo, pelo método dos mínimos quadrados, ele vai dizer para você o seguinte: me mostre o arquivo, me mostre o projeto lá do software que eu quero olhar dele. Já quando o PPP, né, que ele olha no relatório e tem lá no projeto o relatório do PPP, ele vai bater do olho, vai dizer, é um relatório do PPP, do IBGE, de um órgão de confiança. Perceba isso, que o profissional não vai querer olhar, né? Não vai precisar de olhar. Então, é isso o PPP. E se você gostou dessas dicas, eu tenho um convite para te fazer. Aqui no meu site, eu tenho o livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rurais na Prática. Um livro épico. Eu peguei os meus melhores conhecimentos de topografia e de georreferenciamento e coloquei neste livro. Ele tem 284, 282, agora me fugiu, páginas. É muito conteúdo. E além disso, eu disponibilizo 5 bônus incríveis no valor de R$ 396.
E a boa notícia é o quê? Eu estou disponibilizando uma amostra de degustação. Acesse o meu site e baixe essa amostra. É de graça. Você já vai obter bastante conhecimentos com essa amostra. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.